Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação aqui, mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Você sabe que o nosso maior propósito é trazer para você informação de qualidade, informação checada. A internet é recheada de fake news, informações não tão boas. O nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação checada, informação boa. Siga-nos em todas as redes sociais, se inscreva no YouTube para que a gente possa continuar trazendo para você esse tipo de informação. E como é que a gente faz isso? Através das maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente conversa aqui. Hoje a gente recebe o Dr. Mauro Bibancos, urologista com mestrado em ginecologia na Santa Casa, na Itália. Vamos bater esse papo aqui hoje sobre fertilidade masculina. É uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e vamos conversar. Onde foi na Itália que eu falei Itália que eu esqueci a cidade? Padova. Padova, mas era Itália, né? Era Itália. Aquele calorzão. Ô, delícia. Beleza, muito bom. E tava lá semana passada, quase morrendo. Seja bem-vindo novamente, Dr. Mauro. Muito obrigado. A gente vai falar sobre fertilidade masculina, né? Sim. A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio que tá tendo uma queda na fertilidade masculina, é isso mesmo? Sim. Na verdade, eu acho que existe alguns dados que são, vamos dizer, fora do nosso convencional modo de verificar, por dois problemas. A reprodução, ela é uma área muito nova. Então, se nós pegarmos, nós dois aqui, nós não tivemos reprodução humana na faculdade. Então, esse é um problema, porque você não tem nem a base daquela área. A segunda coisa é que é uma área, como a gente fala, de ponta, e que aos poucos ela está entrando na saúde geral. Então, em tese, pelos trabalhos europeus, a fertilidade caiu 54% nos últimos 50 anos. Como é que é feito isso? Masculina. Masculina. A gente já teve episódio sobre fertilidade feminina, nós estamos falando só da fertilidade do homem. Do homem. Existe uma queda também da mulher, mas tem que ser um episódio à parte, porque são mecanismos muito técnicos para serem falados. No masculino ele é muito fácil, porque ele é medido por um exame que chama espermograma. Então você consegue verificar as quantidades olhando o padrão de normalidade do lado, como se estivesse olhando um colesterol, uma glicemia, alguma outra coisa assim. Então os bancos de sêmen europeus, em especial na França e na Dinamarca, estão fazendo esse rastreamento. O doador de sêmen, que doa por algum motivo, às vezes por um casal homoafetivo, às vezes por alguém que não tem capacidade de produção seminal, enfim. Eles fizeram um comparativo da década de 70 até agora e 54% nessa queda da produção seminal. Realmente é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, porque os Estados Unidos reverificou, isso é uma realidade. Quando você olha os nossos dados aqui na América Latina, em especial na nossa clínica, a gente corrobora com isso. Então a gente vem assistindo isso, essa queda, não no nosso banco, porque nós não temos banco de sêmen, mas nas coletas seminais. A gente fez um comparativo de todo o escopo dos pacientes que coletaram o espermograma na clínica durante todo o período da clínica, que tem mais de 30 anos. Muito bem. E tem algum motivo específico que alguém já identificou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil para esse... Porque 50% de redução na capacidade reprodutiva só do homem é muita coisa, isso, né? Em quantos anos? Em 50 anos. 50 anos. 50 anos. É bastante coisa. 50% é metade, né? Tem que ter alguma explicação para isso. Ou temos que buscar, pelo menos, né? Sim. Uma explicação para isso. Tem. Na verdade, é multifatorial. Se a gente teve uma conversa um pouquinho antes, se a gente for verificar, existe um problema de dados. Então, a primeira menstruação da mulher chama menarca. A ejaculação do homem não tem nem nome. Então, a gente nunca viu esse espermograma. Então, é um problema. Então, você tem um acompanhamento anual da mulher. Do homem, se ele fizer filhos, ele jamais fará espermograma. Esse dado se juntou com a infertilidade quando os europeus, em especial na Dinamarca, o doador de sêmen ganha um benefício. Ele é acompanhado ano a ano pela, vamos dizer, saúde geral. E nesses 50 anos eles perceberam que a queda seminal, ou seja, o paciente que tem uma produção seminal mais baixa, tem maior risco de morte. Então o espermograma passou a ser um medidor de saúde. Um espermograma ruim pode ser um medidor ruim de saúde. Isso é interessantíssimo e curioso, né? Curioso.
E aí a gente começou a entender alguns mecanismos. Então, eu já vou chegar nos fatores de queda. Então, o que se descobriu no último ano é que nós temos a influência do colesterol na produção seminal. A gente não sabia. Então, você pode ter uma queda por um colesterol. Então, peraí, os mecanismos estão se juntando. Bom, mas se a gente está caindo na fertilidade mundial de forma, vamos dizer... homogênea, como se fosse uma régua, não pode ser só esse estilo de vida, tem que ter alguma coisa a mais. Eu não tenho dúvida que o peso faz cair a fertilidade, o cigarro faz cair a fertilidade, o uso de anabolizante faz cair a fertilidade. Maus hábitos contribuem. Doenças, diabetes, hipertensão. Gerar. Então tá. Mas essa régua tá muito homogênea, como você falou. Bom, essas teorias já foram provadas. Foram separadas 12 substâncias. Então, na verdade, eu tenho 3 influências, sendo que 2 já estão praticamente documentadas e uma terceira que eu vou falar para vocês. 12 substâncias químicas. Então, o primeiro conjunto de maus elementos são substâncias químicas. E dessas substâncias químicas, nós temos algumas dos agrotóxicos. Porém, isso não me assusta tanto. Por quê? Porque o agrotóxico tem legislação por trás. É uma questão de você seguir. Então, assumindo isso, é uma questão populacional. E quando você vai para a Europa, a gente sabe que eles têm normalmente leis muito rígidas e que tudo é muito seguido. E mesmo assim eles caíram. Eles conseguiram evidenciar um grupo de substâncias, que é o PFAS e o PFAS. São substâncias, aí o PFAS, o PFOA, então são pequenas variações químicas, né? Perfluorato, são nomes enormes, e que eles geram um desligar do testículo. Quando você desliga o testículo, você desliga a produção seminal e hormonal. E você deixa ele menos capaz. Ao deixar ele menos capaz, ele faz menos filhos. Porém, quando ele faz menos filhos, ele aumenta o número de erros. Então a gente produz uma população menos capaz de filhos, com mais suscetibilidade a doenças, em especial oncológicas. É o que a gente está assistindo, o ritmo de oncologia crescendo. E isso, quando você vai no estilo de vida, de novo. Oncologia como um todo. Como um todo. Qualquer tipo de doença oncológica. São vários tipos. Não só, nós estamos falando de câncer de testículo. Não só testículo, vários, pâncreas, rim, tudo. Então, quando você vai no centro oncológico, existe o fumante, aquela coisa básica, que a gente já sabe que ele está empurrando para a doença. Mas existem muitas não explicações. E o que eles acham que vem dessa base? Então é o fator que a gente chama de epigenética, ao redor da genética, e que propicia a nossa genética a tendências ruins. Pode ser boa, pode ser ruim. O segundo grupo vamos dizer, de más influências são as radiações. Então eu fui até estudar isso. Então, por que a eletricidade não faz mal pra gente? Porque é verdade, porque ela não dura mais que 1 segundo, porque ela passa pelo corpo. Ela gera dor, ninguém fica com o dedo na tomada o tempo todo. Porém, o nosso celular, nosso Wi-Fi, enfim, as antenas, eles curto-circuitam pelo corpo. Eles ficam no corpo por um tempo. A prova disso, ela é muito difícil de ser feita. Então, as substâncias químicas têm muito mais comprovação. Por quê? Porque para você provar alguma coisa com pesquisa clínica, e eu faço pesquisa clínica, você tem que pedir para a ética. Como é que você vai submeter? Você dá aula também lá na PUCamp, né? Sou professor adjunto de lá. Professor adjunto da urologia. Isso. Legal. Como é que você vai comprovar? Você vai pegar alguém e submeter a radiações? É impossível. Então isso foi feito já em ovos de galinha. Então isso foi feito em tecidos testiculares de ratos. Ele vai desligando. Então a radiação... desligar, parar de produzir. Parar de produzir. Parar de produzir a produção seminal. E sim, testosterona também. Também. Você desliga o testículo inteiro. Exato. Que é uma glândula. É uma glândula. Então, é um problema. Mas o problema maior não é esse. Eu estou falando de uma tecnologia que está sumindo já. A gente não comprovou o 4G e ele já virou 5G. Pode ser que seja até melhor. É outro mecanismo, não tem nada a ver com o 4G e já trocou. Ou seja, é a primeira vez que a ciência está mais rápida que a medicina. Normalmente a medicina se beneficiava disso. Ela trazia uma teoria e a tecnologia... Não, a gente está correndo atrás. Não deu tempo de comprovar o 4G. Deu tempo de estudar os males ou benefícios, já tem uma nova. Exato. Por último,
Eu não vou entrar no mérito, vamos dizer, até sociopolítico, se há um aquecimento global, se vai ocorrer ou não. A gente não sabe se posicionar, não é nossa praia. Mas, se houver, por que o testículo é um órgão pendurado para fora? Parou para pensar, ele está para fora. Porque ele precisa de 2,2 graus a menos que o corpo. Então, quem tem filho e ele saía do banho com frio, os testículos encolhem, fala, ele está com frio. Então ele se aproxima por conta do frio e ele se afasta por conta do calor. Então, à medida que aumenta essa temperatura, e já foi visto isso, colocaram sensores de temperatura aí em Pádua, com uma doença que chama varicocele, são varizes que aumentam a temperatura do testículo. Se você aumenta a temperatura, você declina o testículo. Quando você coloca tudo isso, na verdade ele é um coquetel, né? Um pouco de radiação, um pouco... Não sei o quê. O quanto que isso vai é o principal problema nosso, não sei. Mas eu sei que esse conjunto de 2 ou 3 influências ruins está declinando nossa fertilidade. Então é temperatura, radiação e produtos químicos. Exatamente. Você tinha falando, onde que se encontram esses produtos que você citou, por exemplo, assim, na vida real? Verdade, pulei essa parte. Por isso que eu perguntei. É um grupo de substâncias que está em praticamente tudo. Em nós, agora tudo. Desde o fone, as nossas roupas, as nossas telas, vidros. No Congresso Brasileiro mostrei até uma caixa de pizza, tinha essa substância, o PFAS, porque ele é um antiaderente, ele traz essa luminosidade, essa coisa de brilho. Então, obviamente, a indústria não fez com esse intuito. É uma revolução dentro da indústria. Ele gera menos mancha nas nossas roupas e assim vai. Só que ele está em praticamente tudo. Aqui está em tudo, desde a mesa ao seu óculos, assim vai. Então a gente não consegue escapar disso. Que é o Teflon, por exemplo. Teflon, por exemplo. Na Itália, já descobriram que aquilo entrou nos mananciais de água. Então, mesmo que tenhamos escolhas alimentares teoricamente mais saudáveis, então hoje existem várias tendências. Da água não dá para fugir, Não dá para fugir. Não tem como fugir. Não, mas eu vou comprar uma água filtrada. Não existe ainda um filtro adequado para isso. E o que, pelo menos implementado, existe já, e eles estão tentando implementar. Então tem um documentário da RAI que chama Il Veleno nell'Acqua, o veneno na água, em que eles mostram. Então eles tiraram o sangue das pessoas e colocam a quantidade para mostrar que está muito acima do que eles esperavam. E aquilo está gerando as pessoas inférteis e oncológicas ou oncogênicas. Porque além de baixar a fertilidade ou deixar infértil, tem outro lado também que foi citado. A possibilidade de gerar câncer no filho. Exato. É isso? A possibilidade dessa pessoa vir com tendências a câncer. Mesmo que o pai ou a mãe não tenha. Na verdade, quando a gente faz uma formação de alguém na genética, não é uma relação direta. Então eu tenho que conversar com você, na verdade eu falo com ele. Ele é meu receptor, minha proteína. Eu produzo uma proteína e essa proteína que vai produzir você. As influências em cima dele são chamadas de epigenético, que é chamado de expressão do gene. Então você vai expressar. O que ele expressou? Se ele expressar a mesma coisa que eu falei, vai ser uma relação retilínea. Se ele expressar outra coisa, quando chegar em você a conversa é completamente outra. Alguns anos atrás, esse pessoal de Pádua, eu trouxe eles para o Brasil, aliás, eu trouxe esse ano de novo. Ele veio falar sobre epigenética, ao redor da genética. Então foi muito legal, que foi numa plenária, eu estava sentado na mesa, ele pôs a foto dele, uma receita de bolo e um bolo lindo. Aí ele falou, agora eu vou explicar para vocês o epigenético. Ele clicou, apareceu a receita do bolo, a minha foto e um bolo destruído. Todo mundo riu. Quando todo mundo parou, ele falou assim, a receita é o genético. Deu para entender o epigenético? Eu e o Mauro somos 2 cozinheiros completamente diferentes. A maleabilidade que isso tem, a depender daquilo que vem como informação genética, é completamente outra. Pode ser completamente outra. Então eles vêm estudando isso há muito tempo. O que isso está impactando a gente? Então, na formação do humano, na formação. Porque se você disser para mim que você vai fazer um filho o ano que vem, eu vou dizer o seu sêmen não está pronto. Então você vai produzir, como se fosse uma... Então na faculdade eu falo, o sêmen é mais ou menos pegar a farinha, o ovo, a massa, você vai fazer o macarrão inteirinho. Então influências positivas impactam, influências negativas impactam. Então, além de que a gente vai poder discutir mais pra frente,
além de hábitos saudáveis, comida, exercício físico, hábitos saudáveis, tem esses hábitos, esses fatores ditos até agora, superam hábitos saudáveis ou eles se conflitam, se conversam? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, existe uma leitura que está sendo feita. Então, essas substâncias já foram medidas em especial na Europa. Então, funcionários de empresas que entram em contato direto têm um nível de infertilidade e câncer. Funcionários das regiões ribeirinhas, é isso, ao redor, têm um nível tal. E funcionários à distância, pessoas que moram à distância, têm outro nível. Então, estar longe é melhor. Obviamente a gente... Você está se referindo às empresas, às indústrias produtoras de Teflon. Não só Teflon, mas de todas que usam essas substâncias. Teflon e similares. Similares, essas substâncias. Então, assim, o quão mais longe, melhor. Nenhum está descontaminado. Nenhum. Então, esse é um problema. Isso tem documentado já tudo, cientificamente? Por isso que eu falei aquele documentário, ele é muito legal. Então você vai acabar vendo lá eles mostrando exatamente isso. Da televisão italiana. Exatamente. Quando você vai para... na tua pergunta, obviamente, se você vem com maus hábitos em cima disso, você vai piorar o quadro. Então, eu não tenho dúvida que bons hábitos são essenciais. Porque a gente tem fatores de proteção nosso. Cada um tem uma suscetibilidade a segurar essas influências ruins. Então, existem pessoas que vão ter maus hábitos e não vão passar mal. São poucas. A gente não sabe quem é quem. Verdade é essa. Então, tudo que vocês estão fazendo é sensacional. Porque nós não sabemos a suscetibilidade de cada um. Pode ser que nós três comecemos alguma coisa muito ruim e eu daqui a um mês estou morto e você passa 30 anos fazendo. A gente não sabe. Então, é muito difícil fazer essa verificação para você. Mauro, você tinha falado agora, você está falando agora das questões que tem influência negativa, então a temperatura, ou a radiação, ou essas questões que nós estamos aqui destrinchando, mas voltando um pouquinho na sua fala, você que acho que a sua especialidade principal é reprodução. Sim. Certo? Eu vi você falar agora há pouco também de questões que agem positivamente na reprodução ou diretamente no espermatozoide. Aí você está falando de hábitos saudáveis, ou alguma coisa a mais que você quer contar aqui pra gente? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisaria fazer. Como a gente não tem um marco zero do sêmen do homem, ou seja, ele só faz o espermograma quando ele não consegue fazer filhos, fazer o espermograma. Quando fazer o espermograma? Então, agora é um problema. Porque assim, Moisés é o maior de nós aqui, mas eventualmente aos 13 anos ele era o menor. Então assim, a gente é muito discrepante na adolescência, diferentemente na mulher quando ela gera menarca. A primeira menstruação ela estabiliza, ela vira moça, né? A gente tem essa frase. Idealmente, teria que se fazer o espermograma com 17 e 18 anos. Eu acho que todo mundo. Então, a partir desse momento, você vai entender quem é quem naquele momento. Então, eu vou pegar essa tua pergunta e vou para um trabalho lá atrás. Perfeito. Por que eu estou falando isso aí? Dos contaminantes ambientais, eles foram nas crianças antes da puberdade, que chama pré-púbere. Então, o testículo é pequenininho, não tem pelinho, aí naquela criancinha, certo? Existe uma distância entre... nós temos a nossa bolsa, né, que é o nosso saquinho ali, e o ânus. Aquela região chama períneo, ok? Essa distância no homem é maior. E essa distância na mulher é menor. Então existem padrões para isso, já está medido, existem as tabelas para isso. Quando eles foram nessas regiões que eu falei, perto, longe, mais contaminada, menos contaminada, as crianças mais contaminadas têm essa distância menor. Como se eles tivessem um menor poder de produção de testosterona. Só que isso ele não tem se aproximando mais se aproximando como de se mulher. For uma feminilização. Então, isso é dele? Não, o testículo dele ainda é quase desligado, ainda é pequeno, é pré-púbere, não tem pelinho. Ele recebeu isso da gestação. Então, a gestação é o nosso tendão de Aquiles, que é onde essa história que você me perguntou, que eu falei do epigenético, ela é muito maleável. Ela é muito maleável.
Então, você pode tentar ter um peso durante a vida e ter dificuldades de perda ou de ganho de peso, dependendo daquilo que a pessoa queira, né? Porque já veio com molde ali, né? Então, você tem que brigar com o molde. Não, gente, um nenê, quando a gente faz a reprodução assistida, uma fertilização, eu coloco um bebê que tem de 120 a 180, 200 células. Ele não tem nada. Então, o útero vai forjar isso. Essa forja é muito, muito, muito importante. E aí, eles foram atrás de novo. E foram de novo nos países nórdicos. Por quê? Eu não quero entrar no mérito, mas eles podem fazer o aborto, vamos dizer, social. As mulheres podem optar por isso. Isso, para algumas pessoas é muito ruim, para algumas pessoas muito bom, porém, isso cria um dado. Qual o dado? Eles tiraram o sangue dessa mulher e eles tiraram pedacinhos dos tecidos desse nenezinho. E eles perceberam, porque a placenta, a gente imagina que é um filtro, né? Então a gente sempre teve isso. Ele é um filtro. Só que ele é um filtro que não consegue bloquear substâncias. 25% da contaminação dos PFAS, que vem lá do Teflon. Tá no nenê. Mesmo com a placenta. Por isso que eles estão diminuindo essa distância. Quanto mais contaminado... Por isso que quando você me falou, eu parei pra pensar. Falei assim, cara, é difícil, porque ele já vem com uma forja ruim. Ele tem pouca maleabilidade. Ele veio com isso. Entendeu? Do mesmo jeito que quando você vem com grandes qualidades genéticas, a verdade é que tem gente que não sobe o colesterol, não sei. A pessoa parece que tem uma blindagem. Essa blindagem vem da gestação. Muito bem. E no Brasil tem algum trabalho científico também? Tem alguém pesquisando? Na verdade, tem. No Brasil tem uns trabalhos, em especial foi feito na USP, que mostrava a diferença de, vamos dizer, são testes seminais de regiões como aqui da Paulista. Na verdade, eles fizeram ali no HC, né? Uma região bem, vamos dizer, central, trânsito e tudo. E regiões longínquas, na Zona Norte... Perdão, não estou lembrando direitinho a região, mas é uma região bem longínqua, a nossa, de São Paulo, aquelas mais verdes, e você vê bastante diferença desses testes seminais. Então, sim, o contaminante impacta aí direto no sêmen. É que a gente precisa lembrar que o sêmen é só uma matriz, cara, e essa matriz mal construída passa uma história mal construída. E no caso de tanto do Teflon, que é um produto químico colocado na uma substância, né? Sim. Tanto como maus hábitos. Caso tenha infertilidade, existe tratamento para retornar? Retornar a fertilidade? Pode. Eu só acho que a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado. Não é bem o Teflon, tá? A marca. Sim, é uma substância que tá lá. Perfeito. É o PFAS. Então ele tá num monte de coisa. É que ele foi originariamente criado com esse nome lá, assim vai. A depender daquilo que você tem, então eu não tenho dúvida, parar de fumar ajuda, perder peso ajuda, varizes no testículo, varicocele operar pode ajudar, tem pessoas que precisam fazer. Hoje existem a tentativa de medicamentos para incrementar isso aí. Então, do outro ponto de vista, você precisa entender o quanto você destruiu esse testículo, como qualquer outra coisa. Vocês fizeram vários, dependendo daquilo que você lesiona, não tem mais volta. E aí é onde entra o laboratório. Existe um pesquisador, eu estudei um tempo na Bélgica, ele chama Herman Tourné. E ele tem um pensamento que é muito bom. Eu nunca tenho um marco zero do homem. Ele vem com um espermograma ruim. Eu faço uma in vitro e ele tem um filho. Eu curei esse paciente? Não, eu dei para ele o que ele queria. Então assim, ele é muito mais feito um bypass, um atalho para ter o filho. Mas nós continuamos com um cara com testículo declinante. Então, isso é um processo que vai se autoalimentando. Então, nós vamos ter que pensar no futuro. Alguns meses atrás, eu dei uma aula num grupo de advogados de direito, num congresso de direito, dizendo, se eu tenho uma coisa ambiental e eu estou dizendo que ele causa uma coisa de saúde, o médico já te deu a dica. Agora as leis têm que trabalhar. Não sei exatamente os mecanismos, a gente não sou médico, mas eu acho que assim, tá aí, a história tá aí. Então, existe um único trabalho. Então, agora eu vou fugir um pouco das grandes quase certezas que eu te dei, mas um único trabalho.
durante a pandemia, com essa história dos... Porque explodiu junto, tá? Eles, na verdade, essa história toda explodiu junto. Estavam estudando uma coisa e começou a aparecer outra. Eles foram nas UTIs e fizeram a medição do FAS nas pessoas que estavam entubadas na Itália. Todos tinham ele alto. Foi isso que causou? Não estou falando. Só falei um único trabalho. Então, pode ser que ele tenha uma influência também no sistema imunológico. Então, nós não sabemos. Ele é como se ele fosse multifatorial. Só que é realmente muito, 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 muito novo. Por quê? Por ser novo, né, em tempo, e porque nós não temos a formação básica de reprodução assistida. E no seu consultório, Mauro, você acabou, porque nós estamos falando aqui que nos últimos anos, né, 50, piorou, mas nos últimos 10 também piorou, se a gente fizer nos últimos 20, né? Você encontra essa correspondência? Você acha que você, no consultório, faz bastante reprodução? Só reprodução. Só reprodução. Só reprodução. Lá em Campinas. E depois em São Paulo também. Em São Paulo também. Também. Quem precisar encontrar o Dr. Mauro, vai estar aqui na descrição como encontrar. Mas nos consultórios você faz basicamente então a sua especialidade mãe, que é a reprodução assistida. Sim. E aí você na sua prática, de formado há alguns anos, né? Não precisa falar quanto pra gente não entregar a nossa idade, né? Mas que seja aí 20 anos, 25 anos. Você acha que realmente você percebeu que essa pesquisa refletiu na sua prática? Você acha que... Porque também tem uma coisa, né? Sempre houve aquela lenda ou mito que quando não podia ter filho, sempre jogavam a responsabilidade para a mulher, né? Sim. Isso é bem importante a gente falar, né? Porque nunca foi assim na realidade, porque a mulher tem diversas patologias que impedem, mas o homem também. Esse podcast inteiro aqui é uma prova disso e não é a única coisa, essa situação, né? Tem grandes outros. Mas você sentiu essa questão? Sim. Falam do consultório, maior procura? Eu acho que tem um dado até melhor. Não é só vamos dizer, um feeling que eu tenho. Uhum. Eu vou contextualizar tudo que você falou. 15% até 18%, batendo 20% agora, dos casais não conseguem fazer filhos. No total? No total. Brasil? Ou mundo. Tá. É muita gente, hein? 1 em cada 5 casais... Tem um problema. Não consegue. 40% é um problema do homem. 50% é um problema da mulher e 10% os dois. Então, metade dos casos o homem tá de alguma forma entremeado. Então, tá respondido isso. Eu não preciso nem te falar se eu tô sentindo. Eu vou te mostrar uma coisa. O espermograma, a primeira normativa é da década de 50. Então, como é que é feito? Você pega um pool de pessoas que tinham 2 filhos, o último filho tinha que ter um tempo menor do que 2 anos, tal, porque às vezes é um filho já mais velho, pode ter acontecido alguma coisa. Eu escolhi espermograma, você fazia a média, o percentil 5, enfim, essa coisa numérica, você fazia a média. Esse espermograma já foi reatualizado 3 vezes para baixo. A norma, da normalidade. Porque ninguém batia as metas da década de 50. Depois foi feito na 90, 2000. Nós estamos até hoje. Então aqui era 50 milhões por ml. Hoje é 15 milhões por ml. Então, naquela época normal, 50 milhões de espermatozoides a cada ml de esperma. Agora 15 já é normal. Já é normal. Então o normal do passado... ele era muito melhor que o normal do presente. Nós não estamos falando de pessoas que têm dificuldade. Mas isso em quantidade de espermatozoides. Quantidade. Isso influencia também na qualidade do espermatozoide? Sim. Tem um trabalho, um pesquisador, chama doutora Rubio e doutor Carlos Simon. Eles foram medindo os espermogramas e ao mesmo tempo faziam testes genéticos no sêmen. Então quem tinha mais, tinha menor quantidade de erro. Quando você cai na quantidade... se aumenta nos erros também. Então, é uma coisa associada à outra. Esses erros que podem ser gerados, por exemplo, para o filho, quais serão, além do câncer, possível câncer? O problema é o seguinte, não tem essa maleabilidade. Eu não tenho... perdão, na verdade, a maleabilidade é gigantesca. Quando você erra uma coisa, você não consegue estimar um erro aqui. Por quê? Primeiro, porque vem uma genética do outro lado. 2, o teu sêmen tem uma palavrinha que chama diploide e haploide. Diploide 2, haploide 1. Então, a tua célula do teu dedo tem 2. O teu sêmen tem 1 porque vai vir metade da mulher. Então, você precisa romper isso. Você já vem com alguma ruptura, com algum erro. Onde ele vai romper? Não sei.
Porque ele já veio com suscetibilidade. Então você não consegue estimar o que vai acontecer lá na frente. Então é um grande problema. Então assim, essa tentativa de... já foi feito isso, hein? Tentativa desse erro causar aquele erro, você não consegue prever. Por isso que os testes hoje não são testes no sêmen nem no óvulo. Os testes são no nenê, no embrião. Você já vê o que foi feito. O que aconteceu com esse nenê? Ponto. Porque aí você responde lá na frente. E 2, aqui você tem uma célula. Se você trabalhar com essa célula, você destruiu a célula. O nenê tem 120, 200, como eu falei. Eu posso tirar 2, 3, 4 sem fazer falta pro todo. Então, eu não consigo predizer essa história que você está me pedindo. E quando baixa de 50 para 15, por ser milhões, assim, a medicina ainda já tem uma lupa olhando isso e falou, baixou bastante. Sim. Mas ainda continua sendo 15 milhões. Sabe quem falava sobre isso? Que da quantidade da quantidade é que se tira a qualidade. Vicente Mateus. Então, sensacional. São os corintianos, né? Todos aqui. É igual peneira. É igual o Moisés. Sou não. Vicente Mateus. É igual peneira de futebol, né? Então 50 milhões ficava melhor para escolher um bom, né? Isso, agora 15... Existe um processo de perda na ejaculação muito grande. Então você tem que imaginar que a vagina ela é funda e você tem como se fosse um pêndulo, que é o colo do útero. Então ele pode cair na região errada. Existem mecanismos no sêmen que nós estamos descobrindo agora, mecanismos assim sensacionais. Eu lembro deles na Itália falando, tudo tem que ter um motivo. Por que a mulher aumenta a temperatura quando ela ovula? Faz sentido. É quase que uma febre, vamos dizer assim. Por que ela tem esse aumento de temperatura? No espermatozoide, tem sensores de temperatura. Isso é recente. E aí, ela tem 2 trompas e ela está ovulando num dos lados. Por que ele vai para o lado certo? Existem 2 mecanismos. Aqui ela começa a produzir progesterona. Ele tem um sensor. 2, ele tem outro sensor de temperatura. Aqui aumenta, aqui não. Então ele vai para o lado certo. Então quando você mexe nisso tudo, você vai perdendo. Então perder quantidade é perder capacidade de gestação. Entendeu? Então, ou de gestação boa também. Ou de gestação boa. Então são 2 mecanismos. A incapacidade de fazer, ou a capacidade que cai, e a capacidade de fazer com erro. Porque conforme vai caindo, vai aumentando os erros também. E aquela história, Mauro, invadindo um pouquinho o outro lado aí da história, que você tem que... Hoje é mais ou menos que... Porque até quando eu saí da faculdade, era o espermatozoide. Entre eles decidiam quem iria fecundar aquele óvulo. Sim. Agora tem estudos dizendo que não é bem isso. Que quem escolhe o espermatozoide, daqueles vários que chegaram, é o óvulo. Tem 2 processos. O processo de chegada é espermático. Então, a ejaculação, subida no útero, passagem na trompa, até chegar no óvulo. Quando chega no óvulo... Vários. A verdade é que existe um mecanismo, tem uma membrana, nós estamos com uma pesquisa sobre isso. Espero vir aqui mostrar para vocês que é bem legal. Tem uma membrana como se fosse uma clara de ovo, que ele gera um processo de selecionamento espermático. Nem todos conseguem passar. Então, é do óvulo. Então existem chegaram vários, vários nessa clara de ovo, a gema tá o óvulo selecionando. Não é só o primeiro, pode até empatar, mas... Pode até empatar. Não, são muitos já, tipo... Chegaram milhares. Então milhares. Imagina o ovo, a gema é o óvulo. A clara é o selecionador. Então, ele vai selecionando. Esse não, esse sim. Tem mecanismos nessa clara. Isso é bem novo, né? Bem novo. Existia só o conceito, mas agora tem as provas. Quando chegou aquele primeiro, ele encosta na gema, ela gera uma blindagem. Se não entrariam vários. Não é assim, você não tem um sêmen bom. Você vai ter nessas quantidades. Então, a gente falou de 15 milhões, né? Só que a gente ejacula de 2 a 4 ml. Então você vai fazendo. Se for 4 ml, 60 milhões de espermatozoides. Claro, nem todos se movimentam, mas vamos lá, estão falando de um monte. Sim. Então ele gera uma blindagem. Ele se fecha para aquele sêmen. Porque se você colocar, eu não falei o D e o A, né? O diploide 2, o haploide 1. Se você deixar entrar 2 espermatozoides, não, a contagem vai dar errada. Eu preciso um do óvulo, um do homem, do sêmen. Se entrar em 2, vai dar 3. Aí é erro. Então vai dar. Então existe esse tipo de erro, mas é erro.
Então aí é um erro que E aí aconteceu. não é viável. Não é viável. Não, a gente nem quer isso. Então existe um processo de blindagem. Primeiro de selecionamento do óvulo e depois uma blindagem que ele se fecha para não entrar mais espermatozoide. Não, acho que a blindagem já Sabia. já sabia até. Isso. Mas essa questão da Sim. seleção Chama-se é bem... cúmulos. Ele chama cúmulos. É mais ou menos como se fosse uma clara mesmo. E ele tem propriedades que ele faz selecionamento conforme algumas coisas. Isso está sendo provado, viu? Tudo que ele faz. Hoje é a moda. A gente está correndo muito atrás disso. É como tudo em medicina, né? Quando aparece, parece meio estranho, até falar que 100% do CA de colo são pelo HPV, aí depois de muitos anos aquilo se consagra. Isso. E aí não saber isso fica um absurdo. Então Sim. o óvulo realmente tem essa função de selecionar. Né? Então, e o HPV apareceu já há alguns anos também no sêmen, que a gente não sabia. A gente achava... Como que é? Pera aí, fala de novo. O HPV apareceu agora na história do sêmen, porque a gente achava que era aquela verruga, né? Isso. Se descobriu que ele se liga ao sêmen. E como o HPV é muito espalhado, claro, agora com as vacinações, se Deus quiser, isso vai diminuir drasticamente. Ele se liga ao sêmen ao ponto de, como se eu fosse... Eu vou grudar a perna no Moisés e ele não consegue andar, ele fica imóvel. Então descobriu-se um motivo para o sêmen, em alguns casos, não se movimentar. Ele tem um complexo que deixa ele pesado. Então ele não está morto. Então são coisas que também estão aparecendo. Então não só contaminantes, a verdade é que é um combo, a gente está juntando tudo. Só que a velocidade da reprodução humana ela é muito alta por conta de ser uma área nova, tem quase tudo para ser descoberto. Então... Por que eu escolho o Padova para ficar? Olha para você ver onde chega as coisas. Boa. Existe um trabalho de um chinês em que ele começa dizendo o seguinte: a reprodução humana é tão nova, que o que se faz, em especial na parte do sêmen, os pesquisadores ainda estão trabalhando. Quem? Os primeiros. Eles estão começando a aposentar agora. Então, se eles são os primeiros... Nós estamos falando na década de 90. A gente estava na faculdade. Então, assim, eles estavam começando. Eles estão aí, estão ficando mais velhos. Eu consigo descobrir quem foram os melhores da história. Então, ele ranqueou as pessoas conforme número de publicações, se a publicação tinha impacto, se isso mudou as condutas. Então, assim, a gente viveu esse período acho que do Covid. Foi importante para as pessoas entenderem. Nem tudo que sai lá a gente sai fazendo. Tem coisa que sai a gente acha sensacional. Aquilo que muda. E quando você vai no ranking dos 12 primeiros, 3 são de Padova. Por isso que você acabou indo para lá. 3 primeiros. E o resto é cada um de um grupo diferente. O segundo colocado é de Padova. Então, quando você coloca, o grupo é muito forte nesse aspecto. Em especial o professor Carlo Foresta e André Garola. Então, assim, eles são muito diferentes dos demais. A gente está falando sobre eventos externos que impactam na diminuição da quantidade de espermatozoides e, consequentemente, na qualidade. Não na qualidade, mas na seleção. Quanto maior, mais fácil ter a seleção. Tem algo que possamos fazer para que aumente essa quantidade, aumente a qualidade? Sim. Suplementos que a ciência possa ter inventado? Tem. Na verdade... Quer dizer, chegou lá já pro Dr. Mauro, Isso. tá com baixa qualidade, baixa quantidade, que conduta pode se tomar para deixar também tranquilo lá o colega que tem uma esperança. Procure um especialista, o que pode ser feito? Eu acho que assim, a gente precisa entender esse paciente. Você produz sêmen com um balanço hormonal. Então a gente comentou do menino de 13 anos. Se tem uma coisa que ele não tem, é padrão hormonal. Nasce uma barba aqui, a voz faz assim, assim vai. Então, se esses hormônios estão adequados, eu tenho um pensamento. Se esses hormônios estão altos, eu tenho outro pensamento. O corpo está tentando fazer o testículo produzir. Então, nos pacientes que têm hormônios baixos ou normais, incrementar os hormônios pode fazer aumentar a produção dele. Mas não é o hormônio que a gente está acostumado, não é a testosterona, é diferente, é o FSH, o LH, enfim, é na conversa da hipófise que está dentro da cabeça com o testículo. Você pode aumentar. Existem medicamentos que aumentam de forma indireta, você engana o corpo e faz ele produzir mais hormônios. Existe você suplementar com os próprios hormônios. Então, a gente fez isso. Bom, se você olhar o próximo congresso americano, que vai ser feito agora, existem pacientes que eles declinaram tanto na produção, ao ponto de não ter mais nenhum espermatozoide. Chama azoospermia. Sai o líquido, mas não sai os bichos.
né? Então, o Só clássico para entender também, tem esperma, tem ejaculação, tem bastante esperma normal, mas não Isso. tem espermatozoide, que é o que vai Exatamente. engravidar. Você pegar a vasectomia, faz isso. E Isso. sai o líquido. Mas esse não. Essa é uma pessoa que tem problema de produção. Ele não fez vasectomia. E a gente agora pegou uma apresentação lá de um pôster de 2 casos que a gente reiniciou o testículo com hormônios. Eles voltaram a ejacular espermatozoides, a gente fez in vitro e a gente esperou as crianças nascerem para ver que tá tudo bem. E estamos lá e vai ser apresentado no americano e eu submeti já uma revista. Peraí, reiniciou os testículos. Reiniciou os testículos. Então a gente conseguiu fazer com que ele daquela... Deu um F5 lá nos testículos. Deu um F5 naqueles testículos. Mas como que é na prática? Claro que o nosso público não é médico, mas de uma maneira mais básica. E tem médico também. Claro, por exemplo, claro, eu claro. sou médico e não sei como funciona isso na prática. Com medicação, como é que funciona? Imagina que eu tenho que falar com você. Então, de novo, eu sou o hormônio, eu nunca falo com você. Eu tenho que falar com ele, ele é o receptor. Ele ficou surdo. Ele começou, eu tenho que aumentar a voz. Por que eu tô aumentando a voz? Porque ele é surdo. Eu sou reacional. Então, o testículo vai parando de funcionar, eu preciso aumentar os hormônios. Então, a gente percebeu isso. Fomos no testículo, tiramos alguns pedaços do testículo. E a gente percebeu que na linhagem, então, a espermatozoide está aqui. Existe a tal da célula-tronco do testículo, chama espermatogônia. Ele parava no meio. Ele ia e parava. Ia e A espermatogônia não conseguia virar espermatozoide. Até uma célula madura. Espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide redonda, alongada e espermatozoide. O que a gente fez? A gente sensibilizou, Mas ele tem espermatogônia, esse cara? Tem A espermatogônia. célula tronco ele tem? Tem. Quase tem. todo mundo tem. Ou Uma parte não tem, que é uma também história... Então, se entender se ele não tem duas coisas, ele tem que ter espermatogônia, que se ele não tiver, é mais ou menos como o cabeça de ovo. Ele não tem mais o folículo, não vai crescer mais cabelo. Não adianta dar tônico pra ele, tá? Então ele precisa ter a matriz. que é a maioria dos casos. A maioria dos tem casos. espermatogônia, mas não chegou até espermatozoide. Exato. E ele não tem erro genético. Existem pessoas que não têm espermatozoide porque tem um erro genético. Então a gente rastreou, esses pacientes não tinham nada disso. Então ele tinha um problema que foi declinando esse testículo. Quando ele vai declinando, eu vou falando com ele, ele vai escutando menos, eu aumento a voz, menos eu aumento a voz. Chega uma hora que eu posso gritar com ele que ele não escuta mais. A gente sensibilizou, desligou e eu religuei de uma determinada forma. Eles voltaram a ejacular. A gente estocou esses espermatozoides, né, nos bancos de sêmen, né, dele mesmo, não é um banco para doar, é para ele mesmo, né, estocou para ele e fizemos a in vitro. E a gente esperou as crianças nascerem. Então tá agora, o congresso americano que vai ser feito... E essas crianças nasceram normais. Então, super voando baixo. E muito bem. Essa é uma das condições, né? E pessoas que não são dessa condição, quem, por exemplo, já entrando um pouquinho no tratamento, Sim. falar um pouquinho da especialidade, né? Como um todo, porque não tem só as pessoas que estão nessa situação dessa redução mundial, né? Tem o de sempre, né? O que teve varicocele, apesar que o varicocele também, se um dia acabar de ser estudado, vai estar mais ou menos nessas questões também, vai saber, né? Mas de uma forma geral, né? O homem que procura lá o Dr. Mauro para fazer fertilidade, quais são os caminhos mais comuns? Todos vão ter sucesso, uma esperança para essas pessoas. O que você falaria? Porque mulher, a gente já falou aqui, né? Do homem. Precisa colher lá do testículo, vai usar uma agulha, medicação. Como seria isso? Na verdade, tem graus. Para a gente dar uma chance, eu precisaria saber o fator feminino. Então a gente precisa lembrar que é um combo. Vamos supor que o feminino tá 100%. Tá. A gente realmente tem uma boa chance, então. Se o 100% vem do lado feminino, o principal fator de não gravidez está no óvulo, tá? Então hoje está cada vez mais focado nisso. Qual que é o problema? Ela tem um estoque, ela não tem uma fábrica. Então eu não consigo restartar um ovário como eu consegui do testículo. Isso não, já se tentou várias vezes. Então, assumindo isso, a gente vai para o homem. O homem, ele faz espermograma, ele repete, pelo menos para a gente ver, porque o que ele ejacula hoje começou a ser produzido há 90 dias atrás. Então, efeitos, febre, medicamento, estresse, pode ser uma variação temporária. De todo esse tempo aí. Todo esse tempo aí. Então, vamos assumir que esse paciente tem uma produção mais baixa, ok? Eu posso submeter a testes de qualidade para ver se ele está com o DNA quebrado. Não tendo isso, varizes. O que é varicocele?
Varizes no testículo. Se desenvolve na adolescência, de novo. Exame precoce. E faz o testículo perder volume. 85% do volume do testículo é a área de produção espermática. E um volume que não se recupera mais, né? Pode não se recuperar mais. É. Então, assim... Esse da varicocele é mais difícil. É mais difícil, porque ele vai perdendo, vai perdendo. Então, as pessoas que faziam uso de anabolizante lá atrás, quando não tinha todo esse escopo médico, essa coisa toda, eles mediam pelo tamanho do testículo. Eles faziam e falavam, nossa, tá muito pequeno. Ele solta para aquilo aumentar. Só que desse estica e encolhe, ele pode não voltar mais pela fibrose. Diante desse cenário, se eu não tenho varicocele para ser corrigida, se eu não tenho nenhum histórico anterior, como eu falei, normalmente eu não tenho. Então, eu brinco, às vezes, na aula, dizendo o seguinte, quando você me diz que você fez espermograma antes, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Por quê? Feliz pela informação, mas triste que eu já sei que alguma coisa aconteceu. O homem só faz espermograma se já sabe que eu bati o testículo, fui operado, alguma coisa ruim virá. Diante disso, a gente vai escolher, conforme o padrão de sêmen, o tipo de tratamento. Existem pessoas que vão fazer a relação programada. Então, você consegue determinar data e horário da ovulação. Eu posso manipular o horário da ovulação. Não, vai ovular à noite porque vocês vão estar em casa. Eu consigo. Existe a inseminação, em que eu separo os espermatozoides que se movimentam e injeto dentro do útero. E existe a in vitro, que eu, um a um, coloco dentro do óvulo. Só que o óvulo é a maior célula do corpo e o sêmen é a menor. Então, mostra a potência. Por último, quando a gente acha que... por que eu foquei tanto no óvulo quando você me perguntou de chance? A gente acha que a nossa genética ela é 50-50. Então, eu vou dar uma desanimada em nós três aqui. É que eu já desanimei faz tempo, sabe? 1% da genética do humano vem direto do óvulo. Então, ele é 51-49, que é a tal da mitocôndria, que traz energia para a célula. Ele é todo da mulher. Da mulher. Tá explicado. Tá explicado. Tá vendo? Eu tô resistindo a fazer essas piadinhas aqui desde essa época. Mas... É assim, a gente tá sendo cada vez mais humilhado, entendeu? Primeiro pelas já mídias, pelo óvulo. Pelas mídias, agora já desde o óvulo, agora a ciência tá... Então tá tudo bem, vocês que lutem, nós que lutemos. Nós temos que ir atrás do que é nosso. Então, o óvulo é muito importante. Toda a estrutura celular sai do óvulo. A verdade é que o sêmen inicia a vida, dependendo das crenças, ele divide o óvulo. A divisão é do óvulo. O sêmen, basicamente, tem poucas estruturas para fazer esse mecanismo trabalhar. Então, por último, a gente tem in vitro. E, se eu necessitar, eu ainda posso fazer os rastreamentos genéticos para devolver para esse casal algo mais apurado, na medida que eu tenha riscos, de um lado, ou que eu tenha preocupações. Existem casais que estão preocupados. Fatores emocionais ou alimentos embutidos, pode ter algum impacto? Boa pergunta. Muito. Lembra aquela que eu perguntei no começo sobre a energia? Eu tava falando de fatores emocionais. Agora que eu lembrei de reperguntar isso. Sim, isso que eu queria saber. Sim. Do mesmo jeito que eu falei que a gente precisa de um balanço hormonal, se tem uma coisa que... fatores emocionais crônicos, né? Então não tô falando uma vez de uma coisa específica. Então, você passar por uma coisa prolongada. Ele altera. Cai tua testosterona, sobe o cortisol. Isso é o desbalanço que eu não quero que tenha o testículo. Então você pode ter uma queda seminal por esse desbalanço hormonal. Porque eu dependo dele. Do mesmo jeito que vai cair tua libido, cai não sei o que lá. O testículo, a gente precisa entender que o nosso cérebro não manda ele fazer espermatozoide. Manda ele trabalhar. E nessa produção ela vai ser melhor ou não. Então assim, o que existe é a produção hormonal, ela tem uma resistência maior do que a produção de sêmen. A produção de sêmen é muito frágil. Agora, uma depende da outra. Então, sim, pode. Alimentação? Sim. Já foi descrito, principalmente com essas embutidos, ou você ganhar muito peso, isso vai declinar. Isso vai declinar a produção. O testículo não é um órgão separado. Então, naquele trabalho que eu falei dos receptores de temperatura no testículo, que fizeram na Itália, eles queriam comprovar que a varicocele, varizes no testículo, aquece o testículo. Eles comprovaram. O único perfil de paciente que aquecia o testículo sem ter varicocele era o obeso. Então ele fazia a mesma coisa que a varicocele. E ele não tinha varicocele. Então o peso faz desbalanço hormonal por um mecanismo. Tem algumas proteínas que também causam desbalanço. E por último, o aquecimento do testículo. Ele tem triplo mecanismo
contra o testículo. E só também uma coisa que quem está ouvindo às vezes fica pensando, essa reprodução assistida, no caso do homem, gera um embrião 100% normal, não há nenhum óbice em relação a isso, né? É como qualquer outra reprodução assistida. Eu acho que no futuro próximo, a gente já vem preconizando, porque hoje tem um negócio que chama cromossomo. Cromossomo é uma caixinha de gen. Ou seja, uma caixa de chocolate. O gen é chocolate. Então, os cromossomos a gente consegue verificar do neném. Então vamos falar Down, mais emblemático. Os genes hoje também conseguem ser verificados. Então você consegue ver gen. Então você me dá na tua família tem um gen que sempre vem, quem é sorteado tem esse azar, tal. Eu consigo destruir isso. Tirar ele da reprodução. Exatamente. Tirar ele da reprodução porque você me deu o gen. Por último, quando os casais casam, eles têm o tal do gen recessivo. Então hoje é possível saber, a gente tem 1,8 mutações em geral. Tem uma, tem 3, a média, né? Vocês não podem ter os mesmos. Então hoje se consegue detectar se vocês têm os mesmos. Se vocês têm os mesmos, você não era um caso 1 em 1 milhão para ter um filho com essa doença. Vocês eram 25% porque vocês têm o mesmo gen. Então a gente consegue para a reprodução também excluir esse gen. Então na verdade tá a depender do que você faz, você subiu até a tua régua de controle no embrião. Então tá. Aí, a grosso modo, uma última coisa também, tendo testículo, você vai conseguir colher lá então o espermatozoide. Na grande maioria das vezes, acho que a única situação que torna, acho que impossível, é quem, por exemplo, tem agenesia de testículo. Ou aí não tem onde tirar o espermatozoide. Como que é? Agenesia? Não existe. Nasceu sem. Sim. Seu testículo. Ou foi operado, né? Por exemplo. Existem algumas situações que a gente não vai resolver. Então, o testículo é como se fossem vários tubinhos, assim, sabe? Não ter material lá dentro chama Sertoli-Leydig síndrome. Você tem isso de ordem genética e você tem isso em algumas situações de estresse, como pós-quimioterapia. Mesmo tendo testículo, você não... Você destruiu. Quando você tem 5, 10, 15, existe uma técnica, aliás, hoje de manhã tivemos essa cirurgia, que é uma varredura no testículo, com microscópio, uma microscopia. A gente põe um microscópio para fazer a varredura e você acha valores unitários, 2, 3, 5, 10, 15. Se você tem isso, você pode tentar fazer in vitro. Então, é in vitro com uma técnica que chama microtese cirúrgica. Então, realmente a gente pode trabalhar. É melhor que só agulha. Claro, vamos lá, estamos em 3 homens aqui. É sempre anestesiado, né? Só a gente vai começar a envergar aqui, um pra cá, um pra cá. Sempre anestesiado. Mas você pode varrer. Então a gente tem casos com 5, 10, 15. 15 mesmo. 7, 7. Não 8 nem 6. Então existem casos com muito poucos espermatozoides que... Ou porque foi 15 no testículo? No testículo. E tem que achar. Tem que achar. E acha. Se tiver, acha. Se tiver... E nasce uma criança normal. Legal. Muito bom, lindo. Quem teve câncer de testículo ou quem tem só apenas um dos testículos, pode... Pode. Existem aí tem alguns dobramentos. Obviamente, se você tirar um dos testículos, você tirou metade da matriz. Porém, tem um termo médico que chama vicariante. Vicariante é compensatório. Então, sei lá, engessei a perna esquerda, você pode perceber que a direita dá uma hipertrofiada. O braço, então é muito comum, né? Que você começa a fazer tudo com o braço só, ele vai dando uma crescida. Então, o testículo pode crescer. Do mesmo jeito que o pulmão, o rim, tudo que é duplo, ele pode crescer. Se ele crescer, ele pode compensar o outro lado. Segunda coisa é se esse paciente vai precisar fazer depois outros tratamentos, que a gente chama de adjuvância. Radioterapia, quimioterapia. Aí você está destruindo, você já tirou um e está destruindo o outro. Agora, em tese, você tem que ofertar para o paciente o congelamento do sêmen. Então, o congelamento é uma técnica tão sensacional que a gente poderia usar esse sêmen daqui 350 anos. Ele não é o congelamento do nosso freezer, que você põe na geladeira 3 dias, no freezer 6 meses, você tem que consumir aquela carne, né? Senão ele vai estragar. Não, ele vira vidro. Existe a vitrificação. Você poderia usar, é que a gente não vai viver 250 anos, mas só para jogar lá para frente, você poderia usar isso aí. Então o congelamento pode assegurar a possibilidade dele fazer filhos lá na frente depois da cura. Hoje a moda na oncologia é ter a reprodução humana próxima. Os centros de oncologia estão puxando a gente para dentro. A gente congela óvulo, tecido ovariano, tecido testicular, embrião, espermatozoide, depende
da fase da vida que a pessoa tá, se ela é adulta ou não, se ela é casada ou não, se ela já tem uma união muito longa, ela pode congelar embrião. Não, sou solteiro, tenho só espermatozoide, óvulo, seja o que for. Perfeito. Sensacional. Aprendeu bastante, Moisés? Demais, obrigado. Confesso que aprendi muito aqui também com o doutor Mauro Bibancos. Mauro, mensagem final, o que você acha que vai acontecer num futuro próximo, sobre todas essas técnicas, sobre a tua especialidade, que mensagem você deixa aí para o nosso público? Eu acho que a mensagem é aquilo que eu falei, a gente tem que avaliar a fertilidade, tem que olhar, tem que fazer espermograma. Ele não é o melhor dos exames, ele é um pouco constrangedor, mas existe possibilidade de você coletar na sua casa e levar ao laboratório, não há uma necessidade de estar lá. Então existem laboratórios que têm esse, vamos dizer, esse serviço. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que a infertilidade não é uma coisa isolada. Ela faz parte de um combo de saúde. E olhar isso é olhar você mais para frente. A terceira coisa é entender que essa fertilidade pode ser um medidor de saúde do teu próprio filho. Sensacional. Doutor Mauro Bibancos, sorte dos pacientes que te tem como médico. Obrigado você que nos ouviu. Obrigado pessoal aí dos bastidores. Moisés, obrigado, um abraço. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tudo de bom.